Achei que você ia ficar distante de mim hoje, velho. No primeiro pertinho, no segundo já longe. Achei que você já tinha acontecido alguma coisa. Bom dia a todos. Ó, presta atenção no detalhe. O povo já acha que nós é meio parecido, agora o trem lascou. Eu sou ele amanhã. Exatamente. Porque, de fato, o espírito mais velho aqui é o meu mesmo. O dele é mais jovem. Mas, amém. Assim, alegria, né, poder encontrar os irmãos de manhã. Encontrar tanta gente que faz tempo que a gente não vê. Foi ressurreição. Eu vi uns ressurretos aqui. Ah, não. Eu já tinha dado como morto, o pessoal foi aparecendo. Foi aparecendo. Foi maravilhoso. Graças a Deus, né? A gente foi surpreendido naquilo que a gente já imaginava. Mas é isso, assim, irmãos, assim, esse é o encontro, né? Então, até resgatando aí o que Deus já veio falando aos nossos corações, existe uma parte marcante, né, em Deus, que são nas mudanças dos nomes. Cada nome que muda, cada lugar que se estabelece um memorial, sempre há algo especial naquele lugar. Mas aí eu queria trazer a relação do homem com Deus, porque há uma mudança também, que Jesus entendeu muito bem. Porque Deus começa sendo conhecido por outros nomes. Então é o Elohim, é o Shaddai representando o poder de Deus, é o Elohim representando o Deus Criador, Rafa, que cura. Rafa, o que cura, Jeová. Então Deus é conhecido por muitos nomes, inclusive Yahvé, que é uma mistura de El Elohim com El Shaddai. Então Deus é conhecido por muitos nomes, mas Jesus queria que ele fosse conhecido por um só. É por isso que, no momento certo, Jesus vem e fala: Eloi, Eloi, Eli, que representava é o Elohim. Eloi, Eloi, você me abandonou. Então Jesus deixa claro que enquanto divindade, enquanto Deus Criador, ele nos abandonaria. Mas aí Jesus, no mesmo instante, vira e fala: não, então, Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Porque é na relação do Pai com o Filho que todas as coisas são manifestas. Mas enquanto é uma divindade, não há nenhuma relação. Enquanto devoção, não há revelação. E essa é a diferença do templo para a praça. É essencial a gente entender que a devoção traduz nossas carências. Quanto mais carente, mais devoto. A adoração traduz nossa consciência. Quanto mais consciente do Pai, mais fiel à sua vontade. Quanto mais carente da divindade, mais eloquente a nossa devoção. Então, às vezes, nós estamos sendo muito eloquentes na devoção, traduzindo nossas carências, e pouco efetivos na nossa submissão, que é o que glorifica a Deus, por conta da fragilidade da nossa consciência. Por isso que Deus quer e diz: eu não quero o holocausto da sua devoção, eu quero que você me conheça. E muitas vezes a devoção está alimentada pelo que a gente imagina, pelo que a gente percebe, e não pelo que a gente conhece. E é importante a gente entender isso para a gente não ficar num lugar de devoção a Deus, para a gente não continuar construindo. Que é um lugar próprio. Não tem nada de errado, enquanto é o período próprio da nossa vida. Enquanto menino. Exatamente. Enquanto menino, eu não vou nem dizer criança, porque criança a gente vai usar numa outra expressão. Enquanto menino, é normal que a gente veja o pai como um ídolo, como alguém superior, quase divino, e tente divinizar isso, para ver se o pai continua sempre a existir.
Então, enquanto criança, ou melhor, menino, vai sempre haver um esforço de produzir um lugar de que o pai seja eterno, para satisfazer as nossas carências. E essa não é a expressão máxima que Deus almeja de nós. Essa é a expressão mínima. E precisamos evoluir. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje é entender que os processos, eles são necessários, se não indispensáveis nas nossas vidas. Porque os processos começaram a ser relativizados e, inclusive, a gente nem gosta mais de processo. A gente vive uma geração aí dos jovens que não gostam, inclusive, de nenhum processo. Eles querem um resultado. E o quanto mais rápido. A estratégia e o método. Então, hoje o povo não quer pensar. Quando você está falando de processo, a primeira pergunta que você ouve é: me dá um exemplo prático, ou seja, me diz o que é que eu tenho que fazer. Porque o processo envelhece. Então, hoje, nós temos evidente, patente, nas nossas relações, o medo de morrer. Nós tememos a morte. Por isso que nós não queremos passar pelos processos, porque os processos tomam tempo da nossa vida. E aí, por achar que a nossa vida está contada no nosso tempo, enquanto corpo, enquanto corporal, nós nos abstemos de viver os processos que Deus deseja para as nossas vidas, sempre almejando o resultado mais rápido, tentando, inclusive, fazer com que o nosso corpo não envelheça. Então, essa é a expressão máxima de um medo de morrer. De alguém que, por medo da morte, não se submete a viver. Vocês estão entendendo? Porque aí é onde a gente vai começar a conversa hoje. Para a gente entender que nós estamos deixando de viver muita coisa porque nós temos medo de morrer. Só usar um exemplo que eu acho que aí ajuda todo mundo a compreender isso de forma bem objetiva. Quando Deus está falando de processo, os processos de Deus nos preparam para uma morte com propósito. De modo que aquele que vive o processo de Deus morre como quem ressuscita. Aí ele não tem medo da morte. Ele vive o processo da morte como parte essencial do processo que vai conduzir a vida. Quem tem medo da morte, ele se agarra ao resultado, achando que o resultado obtido é que é o grande projeto da vida dele. E ele não percebe que, ao se agarrar ao resultado, ele compromete o processo. É simples. Deus diz: eu quero que vocês produzam fruto e fruto que permaneça. O que é um fruto que permanece? É aquele que tem a semente dentro. Então, o germe essencial para o processo continuar está dentro do fruto. Então, o fruto não é um mero resultado. O fruto carrega em si a certeza de que o processo continua. Para vocês terem uma ideia, a polpa do fruto que a gente come, na verdade, é o alimento garantido por Deus para que a semente continue. Então, a polpa já seria o adubo da semente, ou seja, nenhuma semente cairia em solo ruim. Tá bem? Toda semente teria garantia de já cair em solo adubado. Olha que coisa linda. O próprio processo produz a substância necessária para que a semente germine. Mas aí nós começamos a produzir frutos artificiais à custa de metodologia. E o fruto artificial satisfaz a nossa carência de comer, mas não tem semente que continue o processo. Então, muitos jovens hoje estão produzindo frutos melhores, os melhores frutos que jamais produziram, têm ótimos resultados, mas os processos não são continuados, porque eles se limitam a bons resultados. E aí eles não trazem dentro de si a semente que vai fazer continuar. Então, um fruto de resultado, quando morre, morre. Um fruto de processo, quando morre, cumpre o propósito de continuar vivendo. Amém. E é isso, assim, eu acho que eu queria começar essa reflexão até de forma própria, porque como a gente vai chegar no final aí num símbolo, eu até conversei com o PJ no primeiro culto, que eu tive 2 avós, paternos e maternos, Wilson e Sérgio, que viveram
aquilo que muitos consideravam como uma morte precoce. Morreram cedo. Isso. Mas eu tenho convicção que eles morreram no tempo certo. Porque quando eu olhava para eles, a imagem deles, a aparência deles, me dizia que eles haviam entregue a vida para gerar outros frutos. Então, meus avós tinham cara de avós. Isso quer dizer o seguinte, amado. Você pode ter certeza absoluta que ninguém morre cedo. Mas você também pode ter certeza que tem muita gente morrendo tarde. Vou repetir. Ninguém morreu cedo. Mas pode ser que alguém está morrendo tarde. Porque você não vai saber se uma pessoa morreu cedo. Você não sabe se ele ia prestar no dia seguinte. Então ele morreu na hora que tinha que morrer. Glória a Deus, né, mano? Aleluia. Então ninguém morre cedo. Mas cuidado. Você não está sendo um dos que está morrendo tarde. Ué. A gente tem que fazer essa reflexão. A Bíblia diz que é para a gente olhar no espelho. Glória a Deus, né, mano? É isso mesmo. E esse é o nosso desafio. Que como filhos de Deus, a gente não perca o tempo de gerar frutos, ou seja, de morrer. Porque como o PJ falou, a árvore gera um fruto. Dentro desse fruto tem uma semente. Na árvore, ela vai ter o tempo próprio de dar toda essa força para que o máximo de fruto caia. Depois disso, ela vai parecer que morreu. A árvore vai murchar. E esses frutos que caem no chão, o fruto, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai parecer que morreu, porque o fruto vai dar toda a substância para que a semente seja gerada no solo e nasça uma nova árvore. Então, o processo é vida e morte, não significando o fim da nossa vida. Então, a gente fala de nascimento e a gente fala de morte. E nenhum dos dois coloca um início ou fim à nossa vida. Amém? Então, a gente não deveria estar preocupado com o tempo da nossa morte. Por isso que Jesus vira e fala, ó, não cabe a vocês saberem isso. Pouco importa. Jesus não fala isso para dizer assim, ó, não, eu não quero contar para vocês, porque eu quero guardar um segredinho aí na vida, para ver se dá um trabalho para vocês. Não, não tem nada a ver com isso. Jesus está dizendo para que para a gente pouco importa saber o momento da nossa morte. E que quanto menos preocupado com a nossa morte a gente viver, mais vida será gerada a partir das nossas sementes. Então, no fim, um cristão é chamado a morrer para gerar frutos. Então, a última preocupação que você deveria ter durante a sua vida é se seu plano de saúde está em dia, se o seu check-up está mostrando que você tem ainda tempo de vida, ou, pior ainda, tentar aproveitar ao máximo o seu tempo para ver se você consegue fazer tudo que você queria. Essas deveriam ser as últimas das nossas preocupações. A gente não deveria estar ocupado com isso. Porque assim como Paulo falou, morrer é lucro. Paulo entendeu que submeter a sua vida a Deus não acabaria com a sua vida, mas o levaria à morte. E se Deus quiser, o mais rápido possível. E é isso que ele declara. E aí, ao fim, ele fala, não, mas beleza, já que eu vou permanecer nesse corpo ainda, aqui, nesse lugar, eu pretendo deixar o máximo daquilo que é o meu espírito, o Espírito de Cristo. Então, enquanto vida, eu gero novos filhos. E é nisso que eu me dedico. Esse é o meu alvo. Amém. Já quer falar alguma coisa? Não, eu estou achando um texto aqui. Tranquilo. Não, porque eu não tenho problema de você mudar o script, não. Não, pelo contrário, é porque você falou uma coisa aí que me chamou a atenção para um texto. Amém.
Então, nosso desafio, eu queria que vocês abrissem lá em Mateus, livro de Mateus. Reginho, como eu estou sem relógio aqui, Dani, sem nada, se puder deixar só aqui para eu ter uma noção do horário, do tempo que nós estamos. Geralmente tem um relógio para nós aqui em algum lugar. Você me complicou aí agora. Tem tempo demais ainda. Tá tranquilo. Eu vou te deixar com 5 minutos, tá? Tá bom, tá bom? Tudo certo. Beleza. Até porque eu vou te interromper várias vezes, né? Então tá tranquilo. Se sobrar 5 só para mim, tá bom, né? Então, Mateus 18. Quero ler com vocês. Vamos ler. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então vamos ler de novo, que aí vai dar uma crise em vocês, e aí a gente vai falar dela. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém? Então, a hora que Jesus está falando isso, Jesus não está falando de uma idade. Porque não é possível que ele está falando para os discípulos que eles têm que voltar a ter 1 ano de idade. Tem como. Mas o que é que tem como? Que eles se convertam. Converter ao quê? Converter ao quê? Se convertam a ser como crianças. O que a criança é? O que a criança simboliza aos nossos dias? O que meu filho e minha filha se submetem a mim? A tudo. Obediência. Porque é muito fácil amar Jesus. Ou melhor, gostar de Jesus, como a gente utilizou o termo. Então é muito fácil gostar de Jesus, gente. Não tem dificuldade nenhuma. Ele é bom demais. Inclusive, todo mundo do mundo não tem a menor dificuldade de gostar de Jesus. A dificuldade nossa sempre será, como era para os discípulos, com o Cristo. Porque amar a Cristo é pertencer a um corpo que será entregue na cruz. Amém? Então, amar a Cristo é pertencer a um corpo que será entregue na cruz. Fazer parte da igreja é fazer parte de um corpo que vai morrer. Se Deus quiser, o mais rápido possível. Porque amar a Cristo é exatamente submeter o Jesus à obediência da vontade do Pai. Então, Cristo só é Cristo e fez de nós seus irmãos porque ele se submeteu à vontade do Pai, morrendo em nosso favor. Amém? Então, pronto. Então, Cristo entregou Jesus na cruz. Não foi os fariseus, não foi Pilatos que entregou Jesus na cruz. Foi o próprio Cristo que se submeteu à vontade do Pai, sabendo que ele precisava entregar Jesus, aquele que foi abandonado pela divindade, para que o Cristo conhecesse a vontade. Amém? Então, o que eu estou querendo dizer? Há uma referência para a nossa vida. Todos os dias nós devemos buscar essa referência. A todo instante a gente deve buscar conhecer essa referência. Qual que é essa referência? A vontade do Pai. Aleluia. E na maioria das vezes, irmãos, fiquem tranquilos, que ela vai ser muitas vezes, e quase inúmeras vezes, contrárias à nossa própria vontade. Porque é natural que a gente busque a nossa própria sobrevivência. Então, enquanto distraídos, os nossos desejos,
as nossas vontades serão contrárias àquilo que o Pai quer. Mas o quanto mais sensível a gente conseguir se tornar, mais nós conheceremos a vontade do Pai. Amém? Aleluia. Amém. Então aí a gente vai começar a conhecer e ser como uma criança. Porque uma criança é a gente voltar a ser tudo que nós fomos gerados para ser. E que por algum equívoco na história, algum equívoco nos momentos das nossas vidas, a gente cometeu alguns equívocos, alguns erros, que nos tiraram desse traçado. Mas aí Deus quer redimir, resgatar a nossa história, para que a gente volte a ser como aquilo que Ele projetou a gente para ser. Amém? Então esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio quanto povo. Voltar a ser como criança. Onde está a dificuldade disso na nossa vida hoje? Por que isso é tão difícil? Eu fico pensando que talvez se fosse nos dias de hoje, Jesus teria que pegar uma criança mais nova do que ele pegou naquela época. O menino que Jesus, o menino não, a criança, porque a gente não sabe se foi um menino ou uma menina, a criança que Jesus colocou no meio da roda lá, veio andando. Era até 10 anos. Seguramente menos de 12. Com certeza. Mas eu acho que à medida que o tempo está passando, talvez Jesus tenha que escolher uma criança cada vez mais nova. Se fosse nos dias de hoje, talvez Jesus ia ter que pegar um recém-nascido. Amados, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração aqui. A punição mais grave relatada na Bíblia, de tudo quanto é punição que um ser humano pode sofrer na vida, a mais grave, explicitamente mais dramática e mais grave, é a punição para um adulto que escandaliza, que corrompe, que confunde, que perturba, que desvia a mente de uma criança. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao nosso coração aqui. Quando o dilúvio veio, não veio por causa da prostituição. O dilúvio não veio porque tinha bordel demais, cassino demais, corrupção demais, governo ruim demais. Tudo isso foi subindo na narina de Deus como uma fumaça ardida. Mas aí começou a acontecer uma coisa na sociedade que Deus entendeu aquilo como insuportável. É quando as crianças começaram a ser violentadas. Quando a maternidade e a infância começaram a ser comprometidas. Quando a mulher começou a ser violentada na sua maternidade e o fruto do seu ventre comprometido. Lembra qual foi uma das palavras que o anjo disse para Maria? Bem-aventurada é você entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Se você olhar lá para o Apocalipse, a figura do dragão, a figura do Satanás dragão, ele não está na porta de um bordel enfeitando o prostíbulo. Ele não é símbolo de uma religião. O dragão não está associado a uma religião, a uma prática. Ele não está na bandeira de um navio pirata. Sabe qual é a figura do dragão lá no juízo final? Ele está à espreita de uma virgem que está para dar à luz, para devorar o seu filho recém-nascido. Então nós não temos outro problema mais grave, não. Aonde é que a humanidade é roubada na sua esperança? Quando Deus envia para nós um dos seus filhos para ser salvação, e ele é morto, sequestrado e corrompido já no seu nascimento. Como é que isso acontece? É simples. Basta que você, ao receber o filho, você entenda que ele é seu, para ser educado com os seus costumes,
para ser educado com as suas práticas, para ser ensinado com as suas carências, para ser herdeiro dos seus medos, das suas cobiças, do seu patrimônio, e não para ser ensinado como verdadeiro filho de Deus para cumprir um propósito. Se tem um versículo da Bíblia muito mal interpretado, ele é tão mal interpretado que a gente chega a pensar se ele funciona. E aí a pessoa fala assim, esse versículo não está funcionando. E se um único versículo da Bíblia não funcionar, queima ela inteira. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e ela nunca se desviará dele. O problema, amados, é que as crianças não estão sendo ensinadas no caminho. Elas estão sendo doutrinadas no atalho e no desvio. Nossa preocupação é oferecer a elas ferramentas necessárias para sobreviver no desvio, no atalho. Nós estamos formando pessoas do atalho. Devotos do atalho, sobreviventes do atalho. Sabe o que significa doutrinar uma criança no atalho? É que ela vai viver tudo o que a criança do caminho viveu, vai passar pelas mesmas dificuldades, e no fim da vida dela, ela vai descobrir que o atalho não levou a lugar nenhum, apesar dela ter sofrido tudo o que ela podia ter sofrido no caminho e alcançado o propósito. Essa é a desgraça. É descobrir no fim da vida que depois de todo sofrimento, sacrifício e esforço, aquilo não adiantou nada. Não fosse isso, depressão, frustração, suicídio, não era o que estava esperando os nossos velhos hoje em dia. Somos inspirados por uma sociedade que é campeã de depressão e, como seus fiéis discípulos, somos campeão de ansiedade. Juventude brasileira campeã mundial de ansiedade porque se espelha numa sociedade campeã mundial de depressão. E porque deu errado? Não. Porque falta dinheiro? Não. Porque falta vantagens? Porque mora em casa ruim, anda em carro ruim, usa bolsa ruim e veste roupa ruim? Não, amados. É porque tem tudo de bom e não sabe o propósito disso. Então, Jesus pega uma criança e diz o seguinte: se alguém confundir uma criança dessa, era melhor tirar a própria vida. Deus não vai considerar suicídio uma pessoa que der cabo da própria vida para não ser alguém que morreu tarde. Vou repetir. Para não ser uma pessoa que morreu tarde, porque escandalizou uma criança, é preferível ficar parecendo que ele morreu cedo. Nós não temos outra advertência mais grave na Bíblia do que escandalizar uma criança. Só que agora as crianças estão sendo escandalizadas cada vez mais cedo. Talvez se Jesus, hoje em dia, tentasse colocar um menino de 7 anos na roda, para usar ele de exemplo, Jesus ia falar assim: gente, não seja como essa criança. Porque o menino já ia para a roda: não vá! Quem que é esse homem que quer falar comigo? Eu não quero ir agora! Aí corre, garra o menino, pega o menino na marra, traz o menino à força, e o menino, na hora que Jesus está no meio da palavra, ele sai de novo: garra o menino, gente, que eu preciso dele para dar o exemplo. Não, amados. É que até que elas começassem a ser escandalizadas, as crianças eram símbolo de humildade. Sabe o que é humildade? Submissão para aprender, disposição para ser conduzido. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então Jesus não está falando, seja como essa criança.
Jesus não está falando do pacote criança. Jesus está falando daquilo que deveria caracterizar uma criança saudável. E o que deveria caracterizar uma criança saudável? Humildade, submissão. Onde foi que a gente se perdeu? A gente se perdeu porque a gente começou a ensinar que vida não é decisão, vida é escolha. E a partir do momento que a gente começou a ensinar as pessoas que o sucesso delas depende das escolhas que elas fazem, nós começamos a formar pessoas soberbas a partir das suas carências. Porque elas acham que tomaram a decisão correta na melhor satisfação do seu interesse. Então nós fomos lá na infância, em vez de buscar a virtude. Qual era a virtude da infância? Nós fomos lá e buscamos da criança aquilo que pode corrompê-la. E o que pode corromper uma criança? Sua necessidade, sua carência. Então agora nós estamos formando adultos carentes, em vez de formar adultos submissos. Nós estamos formando adultos carentes, porque nós buscamos da infância a única coisa que a gente não deveria buscar da infância, porque a carência não define a criança. A carência define o ente. Então nós começamos a criar os nossos filhos como quem cria um cachorro, como quem cria um gato, como quem cria um peixe. E não adianta você dar o melhor dos aquários para o seu peixe, se ele continuar sendo o quê? Um peixe de aquário. Não adianta você vestir o seu cachorro de gente e ele continuar sendo o quê? O seu cachorro. Talvez você acha que esse cachorro que você tem é a sua melhor escolha. E você está iludido, porque é ele que descobriu que você é a melhor escolha dele. Porque se você não fosse a melhor escolha dele, há muito tempo ele já não era seu cachorro. Cuidado. Porque o seu cachorro continua sendo seu cachorro porque não é a sua melhor escolha. Porque você é a melhor escolha dele satisfazendo as suas carências. Porque o dia que você deixar de satisfazer as carências dele, ele vai embora. E deixa de ser seu cachorro. E eu sei que achava que ele era a sua melhor escolha. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você achou que seu filho era a sua melhor escolha. E você ensinou para ele a ser uma pessoa que faça boas escolhas. Até o dia que ele percebe que você não é a melhor escolha dele. Ele deixa de ser seu cachorro. Desculpa, ele deixa de ser seu filho. Ato falho. Deixa de ser seu gato. Alguém está entendendo isso, amados? Então a vida não é escolha. A vida é decisão. É se decidir a escolha que o Pai fez para nós. Isso é tão grave na nossa vida, que quando a palavra de Deus diz, orai sem cessar, a gente pensa que orar sem cessar é rezar, 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 ir para o monte, rezar, vir para a igreja, continuar rezando, ir em casa, continuar rezando, rezando. Não, mano. A Bíblia não mandou a gente rezar sem cessar. A Bíblia mandou a gente pedir 2 vezes. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Então, petição tinha que ser no máximo umas 2 vezes. Amém, amados? Senão a hora era assim, pedir, 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 pedir. E às vezes Deus, de tão cansado, te atende. Então, às vezes, a gente está achando que é o nosso pedido que muda Deus. Você queria falar? Vou. Que agora eu que vou te interromper mesmo. É só para a gente não deixar passar, porque às vezes isso não consegue entrar no nosso coração. Com certeza. De uma forma bem simples. Vou lá, nasce um filho brasileiro e eu quero ensinar para ele inglês. Porque inglês é a melhor ferramenta para ele ter sobrevivência. Acabei com a virtude de saber acabou. outra língua. E aí, nasce... Porque agora ele é uma prostituta que vende o produto dele em inglês. Em inglês. E aí nasce um artista
E não um filho de Deus que fala inglês para encontrar o seu irmão. E nasce um artista, um filósofo. E eu trabalho a vida inteira para que ele faça uma medicina. Porque a medicina vai garantir a ele melhores condições para garantir a sua sobrevivência. Você quer ver o que nós estamos fazendo de pior? Conversei com um músico ontem. Olha o que nós estamos fazendo com a arte. A gente vai lá para a favela, vamos fazer inclusão social. Aí, para fazer inclusão social, é o seguinte: vamos montar uma orquestra lá, vamos montar um grupo de dança e vamos montar um centro de informática. Nada errado, mano. Está errado? Está errado ir lá colocar um grupo de dança, jiu-jitsu, balé, o que for, ué. Não está errado, não, mas errado é a gente fazer aquela juventude pensar que se ele fizer a dança, se ele fizer o jiu-jitsu, se ele fizer a música e se ele fizer a computação, ele vai ser aceito. Agora ele é uma prostituta que dança, que canta, que luta jiu-jitsu e que mexe no computador. Lascou com a vida dele, velho. Como isso? Aí a gente não quer entender por que a nossa arte está descendo a um padrão tão baixo. A nossa música, nossa composição. Por que a internet hoje está mais sendo usada para pornografia do que para qualquer outra coisa? Eu estava conversando com um médico da Polícia Civil, que é o papa no Brasil de Alzheimer, demência, que é o doutor Otávio. A gente estava num evento em Brasília falando sobre isso, depois fomos almoçar junto. Ele falou: Paulo Júnior, eu estou chocado. Há pouco tempo eu fui dar um plantão na polícia, e ele dá plantão geralmente lá no IML, nessas coisas lá, mas ele foi dar um plantão lá na penitenciária para levantar a ficha de todos os presos que estavam sendo recebidos. E não eram poucos, algumas centenas. Ele falou: sabe o que me chocou? Todos. Não é a grande maioria, não. Todos os presos, todas as fichas que entraram na minha mão, não tem nome de pai. 100%. 100% dos presos. Então, amado, nós estamos escandalizando as crianças, porque nós não estamos apresentando para elas um propósito. Nós estamos apresentando a elas a vida como uma necessidade e o que elas têm que fazer para essa necessidade ser bem satisfeita. Aí vem para a igreja. Aí a pessoa vem para a igreja, ela é ensinada a orar e falar com Deus, a rezar, a cantar, a dar dízimo, porque se ela cantar direitinho, se ela ofertar direitinho, se ela rezar direitinho e se ela frequentar a igreja certa, não vai faltar para ela pão, peixe e ovo. Por que pão, peixe e ovo? Porque Jesus não ensinou a gente a orar por causa de comida, nem a orar por causa de roupa. Jesus diz assim: quando você entrar na presença do seu Pai, não fica repetindo para Ele aquilo que você precisa, porque aquilo que você precisa, Ele sabe muito bem antes de você ter começado a conversa. Então não fica falando para o seu pai do que você precisa, pelo contrário, fala disso rapidamente, porque Ele sabe melhor do que você o que você realmente precisa. Eu lembro do dia que eu sentei numa mesa e caí na besteira de falar, naquele dia, estava aquele pratão de couve lá. E eu caí na bobagem de falar: não gosto de couve. Por um ato do poder divino, todos os outros pratos da mesa desapareceram, como que por um milagre. Só ficou a couve. E a couve foi empurrada para mim. Falou: então hoje você só come couve. Porque couve é uma coisa que você não tem que gostar. Glória a Deus, amado. Aconteceu um fenômeno com a humanidade. Isso é um fenômeno biológico. O aleitamento por leite em pó tem o mesmo valor nutricional que o aleitamento materno. Então é mentira dizer que uma criança que é amamentada com leite em pó tem déficit
alimentar. Não tem. Pelo contrário, pode ser que com leite em pó ele vai ter suprimento alimentar bem melhor do que com leite materno. Só que acontece o seguinte: o leite em pó vai entregar para ele sempre o mesmo sabor. Então ele vai mamar leite em pó de madrugada, de manhã, durante o dia, à tarde e à noite. Isso quer dizer que ele vai associar a alimentação a um sabor que ele aprende a gostar, porque é o que satisfaz a necessidade dele. Então ele fica viciado em todo tipo de alimento que arremete para ele a satisfação naquele tipo de sabor. O leite materno talvez não tenha todos os nutrientes que o leite em pó tem, mas ele tem uma característica. Dependendo do que a mãe come durante o dia, ele tem um sabor de madrugada, ele tem outro sabor de manhã, ele tem outro sabor na hora do almoço e ele tem outro sabor à tarde. Isso quer dizer que quem amamentou na mãe talvez não tenha todos os nutrientes, mas vai aprender a identificar como alimento outros sabores que não tornam ele dependente de um determinado sabor. Então nós estamos tornando pessoas saudáveis no aspecto do nutriente, mas estamos formando pessoas dementes, porque eles não sabem encontrar a vida em outros tons e sabores que a vida pode ser apresentada. Nutricionista, pelo amor de Deus, se eu falei alguma bobagem, você repreende em nome de Jesus. Não é isso? É isso que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Em vez de conduzi-los a um caminho onde eles podem desenvolver uma pessoa bem formada, nós estamos achando que uma pessoa bem formada é uma pessoa satisfeita. E não uma pessoa preparada para qualquer circunstância. Então, o que era um aleitamento materno? Um aleitamento materno era uma forma de quê? De submissão. Ele não tem a escolha. Ele tem a decisão. Alguém está decidindo para ele que é aquilo que ele vai receber naquela hora. E agora nós estamos formando pessoas que são incapazes de tomar uma decisão, porque tudo na vida eles têm que levar por uma escolha daquilo que a satisfaz melhor. Nós pegamos da infância a carência, em vez de pegar da infância a humildade, a submissão. Em vez de formar pessoas que aprenderam a decidir, nós estamos formando pessoas que preferem escolher. Quem fez isso com a gente? O diabo, apresentando a vida como se fosse a melhor das nossas escolhas e não como se fosse a mais essencial das nossas decisões. Por que eu falei lá do pão, peixe e ovo? Porque Jesus falou assim: quando você for orar e se lembrar que você está falando com seu pai, peça o Espírito Santo, peça a vontade dele. Fala: Pai, que seja feita aqui agora, através da minha vida, a sua vontade. Então a oração que Jesus nos ensinou é uma oração de submissão ao propósito de Deus, ao destino que Ele estabeleceu para a nossa vida, o nome pelo qual Ele nos chamou. E não o nosso desejo de convencer Deus a tomar uma decisão respeitando a nossa escolha. Então nós estamos querendo que Deus decida para respeitar a nossa escolha, e não que a gente decida se submeter à escolha dele. E por que eu estou falando de pão, peixe e ovo? Porque Jesus falou assim: eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês, e agora nós, se nós que somos maus, sabemos, quando o nosso filho pede pão, a gente dá pão e não pedra. Quando ele pede peixe, a gente dá peixe e não escorpião. E quando ele pede ovo, a gente dá ovo e não serpente. Se nós que somos maus, sabemos tratar bem nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial vai te dar pão divino, peixe do céu e ovo maravilhoso. É isso que ele está falando? Não! Ele não está falando que a nossa oração é para receber o pão que Deus vai te dar agora e que capeta nenhum pode tomar. Ele vai te dar o peixe que não vai deteriorar. Deus vai te dar. Dá um dízimo, canta, louva, reza, vai no lugar certo. E o peixe que Deus vai te dar não apodrece. Você pode jogar fora seu freezer, porque agora você tem o peixe do céu. Você tem o ovo do céu. Você tem o pão do céu. Pão do céu não embolora. Peixe do céu não dá bicho. Ovo não apodrece. Não, amados. Isso era só uma figura para dizer que quando a gente está diante do Pai, o que a gente tem que pedir? O Espírito Santo. Ele dará do seu Espírito a todos aqueles que pedirem. Nós não estamos precisando de mais dinheiro.
Nós não estamos precisando de mais poder e nem estamos precisando de mais saúde como crianças carentes. Nós estamos precisando de sabedoria para lidar com a vida, que é uma multidão. Quando Deus chegou para Salomão, e vou concluir, disse assim: Salomão, usando o exemplo que Deus usou sua vida para trazer aqui. Salomão era poderoso. Sabe quantos animais o Salomão tinha levado para fazer o sacrifício dele no dia que Deus falou com ele? 1000. 1000. Ele fazia isso com frequência. Presta atenção, um cara, rei, os reis do mundo queriam lá ver o poder de Salomão. Esse cara sai para adorar a Deus. Leva 1000 holocaustos. A hora que ele termina, já de noite, dormindo, Deus aparece para ele em sonho e fala assim: pede o que você quiser e eu vou te dar. Salomão pensa e fala assim: Deus, é o seguinte, o Senhor foi sempre fiel com meu pai, sempre tratou ele bem, meu pai te conheceu, nunca teve falta de nada. Sabe o que eu vou te pedir? É o seguinte, Deus, o povo que eu tenho para cuidar é muito, é uma multidão, vou te definir multidão. Multidão é uma única pessoa que você ama e você passa o resto da vida buscando de Deus como é que você pode tornar a vida dela melhor e não consegue. Isso é uma multidão. Multidão não precisa ter muita gente. Basta ser uma única pessoa que você quer ajudar e você não encontra em você mesmo recurso para fazer isso. Já virou uma multidão. Se parir filho, agora virou um aglomerado. Nora e genro, então, isso é um ajuntamento, isso é uma... Você esquece. Aí você vai ver o que é multidão. Multidão é uma congregação com um punhado de gente que cada um quer uma coisa e o culto de um jeito. Isso é multidão. Aí sabe o que o Salomão falou? Falou: Deus, eu sou uma criança. Esse cara, empoderado, ele estava falando do quê? Que ele era uma criança por causa das suas carências? Ele era uma criança porque toda vez que alguém não fazia a vontade dele, ele caía no chão e dava uma birra? Não, eu continuo sendo uma criança. Porque se eu depender das minhas escolhas, eu vou escolher a mim. Então eu preciso tomar uma decisão. E a decisão é que eu quero abençoar o povo, quero cuidar do povo, e o Senhor me colocou nesse lugar. Então eu sou menino, sou uma criança, sou inexperiente. Com todo o poder que eu tenho, eu sei que isso vai ser suficiente. Então sabe o que o Senhor me dá? O Senhor me dá sabedoria. E sabe o que Deus disse para ele? Gostei do que você pediu. Porque você podia ter pedido saúde para morrer mais tarde. Você podia pedir poder para ninguém te resistir. E você podia ter pedido dinheiro, assim como muita gente está achando que vida é saúde, dinheiro e poder. E Deus falou: vida é sabedoria, é Espírito Santo, é ser guiado como uma criança, é conhecer a vontade do Pai. E já que você pediu sabedoria, preocupa não, Salomão, toda a saúde que você precisar, todo o poder que você precisar e todo o dinheiro que você precisar, eu te dou. Isso vem junto com a sabedoria. Glória a Deus, amados.